Ora, mais uma vez boa noite ou boa tarde, conforme o sítio e a hora. Mais uma vez de regresso às grandes conversas, hoje com uma figura incontornável, não é só do Norte, mas do país inteiro e sobretudo da música em Portugal. Maria Cerqueira, vamos apresentar o nosso convidado. Rui Reininho, GNR desde 1981, já vão 32 anos de carreira dedicados à música. Rui, muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigado eu por esta oportunidade. Então. Eu acho que as pessoas podem estar de olhos fechados lá em casa que nem precisam de ouvir o nome, porque a voz é reconhecida e reconhecível em todo o país e além fronteiras. Já vamos a essa parte também das tuas viagens pelo mundo. Antes disso, nasceste na cidade do Porto, és filho único, menininho mimado ou nem por isso? O mais possível, dentro daquelas restrições dos anos 50, pois é, século passado. Eu acho que nasci no ano em que saiu o primeiro single do Elvis Presley. Em que ano foi? Em que ano foi, já agora? 55, 1955. É muito tempo. Pois é. No Porto? Sempre a viver no Porto? Sim, vivi no Porto e depois tentei ali umas fugas para o chamado estrangeiro e vi. Com muitas histórias essas fugas. Oi! Já agora, onde é que estavas no 25 de Abril? Onde é que eu estava no 25? No 25 de Abril. Estava na caminha. É o que toda a gente pode dizer, não é? Exato. É uma profissão antiga, eu sei. Estava na caminha, mas lembro precisamente porque na altura tinha um furo. Eu estava no Liceu António Nobre, agora secundária, não é? Chamam-lhe secundária. Que, aliás, parece que faz anos. Este ano é o aniversário do António Nobre. E tinha mudado do Alexandre Coelho para o António Nobre, tinha um furo naquela manhã e percebi-me assim numa agitação muito. Mas estava desligado, não havia telemóveis, não havia nada, portanto. Pois não, mas já tinhas consciência política nessa altura, não? Tinha 19 anos. Sim, eu andava metido ali naquelas confusões todas, até porque eu morava ali na Baixa, que é 24 de Agosto, Fernandes Tomás, Santa Catarina, para quem não sabe. Ali acontecia tudo. E era ali ao pé da PIDGS e fazíamos umas reuniões políticas lá em casa e tal, tinha sempre maoístas metidos. Eu era mais afeto a uma coisa muito, não sei se era fazer uma confidência, mas era um amigo e companheiro digamos, de armas quase, do grande Jorge Fiel, que é um homem de cá, que era simpatizante da Internacional Situacionista. Eu era mais anarca, rebenta. Mas a certa altura descobriste que tinhas cadastro. Sim, foi quando houve aquela comissão de extinção. Um irmão de uma amiga minha estava lá na comissão de extinção e era uma coisa incrível que as pessoas hoje não imaginam, ou imaginam mais ou menos. Sempre houve os marrões, não é? E nós tínhamos bufos da nossa idade, que é uma coisa horrível pensar que também temos colegas de 15 e 16 anos que fazem queixa de nós aos superiores e ao reitor e não sei o quê. Ele não sei o quê, anda com este e anda com aquele e distribui panfletos. Acho incrível porque eu não fiz o serviço militar, mas sempre imaginei as turmas quer dizer, um bocado como um grupo em que há ali união entre as pessoas, em que seria um bocado um por todos por um, independentemente das convicções. Mas na altura a coisa era um bocadinho acérrima, porque o António Nobre era um secundário muito específico, porque eram, digamos, os condenados, todos, aquilo abriu na altura em que eu fui para lá, digamos que os cadastrados por atividades políticas estavam todos concentrados lá, como se fosse assim um pequeno campo de concentração experimental. Fazias parte do campo de concentração? Não, eu fui para lá porque, experimental. Posso ser sincero, fui para lá porque era misto. Misto. O antigo Alexandre Colano parecia um seminário e era muito gajo, assim, éramos 800 homens ali, todos a ir para o muro, tudo a ver as minissaias, na altura dos 60. E pronto, eu estava um bocadinho farto do ambiente, nunca fui grande estudante. Espero que... Mas continuas a gostar de minissaias? Eu agora já não uso porque já não tenho idade. Não, mas tem um kilt. E usas? Não. Em espetáculos? Já não acho muito cômodo. Já usei num Portugal Fashion que fui apresentar e achei graça. E foi na altura até que me sugeriram.
ir daquilo. Por acaso é bem confortável. É, pois, acredito. Não é? As mulheres é que podem dizer, se ou não, usam Não, eu mais acho umas que coisas. Bem arejado. É. E aquilo é quentinho, É porque aquilo quentinho. é aquela flanela assim de... Ju, nunca experimentaste? Não, por acaso Mas não. eu acho por que acaso devias. não. Nunca apresentei nenhum Portugal Fashion. Mas vou pedir ao Manel Serrão Tá para bem, entrar em contato contigo, que assim já sabem que, aliás, deve estar bem próximo Portugal Fashion. Pois deve. Apareçam na alfândega. Força. Nessa altura já havia música para ti? Não. Havia sempre... Havia uma mania muito grande de gravar tudo. Foi talvez a prenda mais apetecível que eu tive dos meus pais. Há uns que acham mais graça às bicicletas. Eu nunca fui assim um grande desportista. Gostava de nadar, assim uns basquetes, mas tentavam me meter, como era bastante grande para a altura, no vôlei também. O professor Puga, Lembro, que depois professor ainda tem Puga. ali família na medicina, no FQP, mas o professor Puga estava sempre a insistir: pá, tu também tens que vir ali para o vôlei. Vários clubes tentaram o meu... Mas tu era a música. Era mais ali a música. E Havia uma coisa que era, nós vendíamos umas senhas, umas coisas ilegais que fazíamos ainda no Alexandre Colano, e depois sorteávamos semanalmente um disco de vinil, os primeiros David Bowie, Alice Cooper, aquela gente toda da altura, sorteávamos uns aos outros e nós, o nosso lucro era porque quem encomendasse 4, 5 discos por mês ganhava um e ficava ali para os sócios, depois distribuíamos entre nós. Depois eu estou a dizer que a minha prenda era um daqueles gravadores de bobinas, não é? Analógicos, e eu gravava ali os programas todos da rádio, gostava muito. Mas já tocavas alguma coisa? Página Não? 1, mal e porcamente, mas comecei muito novo, talvez assim aos 15, 16 já tinha uma guitarra baixo. Mas também gostavas muito da área da representação. Aliás, foste para Lisboa com esse objetivo. Sim, gostava digamos, das artes de palco. Depois estive numa boa escola, na Ludus, uma escola de iniciação artística que era muito interessante mesmo. O grande Alberto Carneiro, que é o Jorge Constante Pereira, a Águeda Sena. Eu, desde muito cedo, ouvíamos músicas que realmente os miúdos da altura não ouviam, free jazz, aquela história da performance, as artes performáticas, a mimodramática, todos pintados e com aquelas coisas, as t-shirts pretas, era muito avançado para a época. Estamos a falar dos anos 70, antes das revoluções, antes era da uma Revolução. coisa. E a Ludus era uma boa cooperativa. Mas isso era feito às escondidas? Não. Não, era um bocadinho vigiado, porque eram coisas um bocado... pronto, as pessoas eram, como se costumava dizer, eram um bocado conotadas com uma certa... Há uma expressão muito engraçada aqui no interior, pessoas do chamado reviralho, não é? Exato. Mas não era uma cooperativa de gente um bocadinho à vanguarda e os conservadores não achavam grande graça aquelas coisas, porque éramos, lá está, grupos de miúdos fechados em salas com estroboscópios e performance, aquilo havia assim a pensar, não sei o quê, aquilo deve haver muita droga e orgias e tal. Se calhar, havia ou não? Eu não me lembro, mas se havia qualquer coisa, pelo menos já tenho a certeza que já prescreveu. E apagaste da memória? Não, tenho muito boas recordações. De facto, esse convívio, digamos, meio artístico, que era muito simpático. Depois nós tínhamos os bairros populares também, gente do Barredo, digamos que eu trabalhava, oferecia, para ter essas aulas assim de escola, digamos, artísticas. O grande Joel Garrido, estou-me a esquecer dele, que deu umas primeiras aulas de guitarra, e nós colaborávamos, dávamos depois aulas de pintura aos miúdos, com plasticinas, modelos, e tomávamos conta deles de uma maneira nada, como é que eu ia dizer, assim, de kindergarten, não era aquela coisa de deixar os miúdos à solta, quer dizer, intervinhamos muito com eles. E jogávamos à bola, todas as coisas. Era fantástico. As pessoas, eu acho que lá em casa se perguntam porque há bandas que fazem parte da nossa memória, mas há sempre aquelas separações. Como é que vocês se juntaram e conseguiram estar juntos até agora? Olha, eu tive vários outros. Eu gravei o primeiro disco em 1977 com um senhor que infelizmente morreu ano passado, o grande Jorge Lima Barreto, que era um grande agitador desta cidade, lá está. Um agito próprio e uma cabeça muito, muito peculiar, um tipo fantástico,
que nos ensinou a muitos, aquela gente do Piolho do Majestic, a sermos interventivos e a sermos anarcas no bom sentido, porque as pessoas, assim, anarquia ou caos, não, mas aquela coisa construtiva e não muito ortodoxa. E a partir dali formei uma série de grupos, juntei-me atitudes, uns e outros, para aqui e para lá. Aquelas coisas que às vezes começam e acabam, e que hoje ainda se usa chamar os projetos. Mas na altura não se falava projetos. Aliás, nós dizíamos com graça, não, um projeto é antes de fazer. Quando a gente faz, deixa de ser um projeto, não é? Exatamente. Quando está erigido, Quando não está é? em projeto, é em Mas projeto. o novo projeto, não é? Pá, não é projeto, está feito, já não é projeto. Já saiu do papel. Já está. E quando eu entrei em andamento para o GNR, fui ver os espetáculos dele, fui entrevistá-los. Por isso eu acho que vocês têm uma imensa hipótese de entrar para o Uma banda GNR. para o GNR. Sim, Ana, Estamos a entrevistar-te. Eu não sei lá qual vamos era parar. o pior elemento para o grupo. Também digo. Eu acho que o Júlio na bateria deve ter ali Ele só se fosse a fazer toques. barulho. Eu posso estar assim atrás, também. Sim, Eu também. sei cantar. Mas olha, de qualquer maneira, começa muito cedo, apesar de tudo, aos 19, Muito 25 cedo. de Abril, em 77, é logo a seguir ao 25 de Abril, já estás 77. a gravar um disco já. Sim, e era muito raro, porque era um disco completamente crazy, a Narband. Nem sei como é que a Rádio Triunfo. Eles eram engraçados nisso, porque havia, e eu acho que nestas coisas ia uma coisa muito interessante. E agora, e fora bairrismos, o Porto teve sempre isso. Teve sempre gente um bocadinho à frente de, não é de estar ali a puxar os nossos cordelinhos, mas é verdade. Nós chegávamos a Lisboa e aquilo era avançadíssimo, era muito avant-garde. Mas vocês no Porto e tal têm estas coisas. Tinham uma grande escola de arquitetura, não é? Pois, Com aqueles, os ases todos, os 320, os 520 ou 420, Armando Alves, aquela gente toda, o Ângelo Sousa. E o miúdo dava-me com aquela gente ali no Café São Lázaro. Era uma gente fantástica, de performance. Víamos filmes estranhíssimos que alguém trazia lá de fora, assim, coisas mesmo muito avançadas. E daí eu ter querido entrar também nessas coisas da arte, da chamada performance, da escola de cinema. Tive depois na escola de cinema, antes fui contemporâneo do António Feio, no primeiro ano. Mas na altura, vou ser se calhar um bocadinho reacionário, que também não me fica mal com esta idade. Era muito agite-prop, muita agitação, muito comício, muito não sei o que. O pessoal de teatro era muito... Interventivo. Era, mas quer dizer, passávamos tempo em reuniões a sanear a contestar as peças e não se fazia assim grande coisa, de facto, naquele apanhei aquele prego. Era um mundo novo, não era? Mas e depois era, eu não posso dizer isto, até porque depois acabei por casar com uma senhora que é atriz, mas acho que o teatro tem um lado de intriga que eu acho muito interessante, mas não é o meu plot, não é o meu argumento. Na música acho que as pessoas são mais... Também dizem mal umas das outras, sim, todos dizem, toda a hora, e a todo momento, e a gente gosta de ver uns a escorregar no palco, outros a desafinar, e não sei que somos os piores línguas, uns para os outros. Mas acho que com uma certa ternura. Claro. É um pouco no desporto também, Olha que a gente que ele gosta. caiu no meio do palco, que ternura. Não, acho que tem a ver porque os que nos sentimos parte ali de uma certa família, eu acho que tenho grandes amigos ali. E temos uma vantagem. Nós e os padres, menos eu com os meus amigos músicos, não falamos da nossa profissão. Nós falamos, lá está, olha que bebeu ali uma vinhaça fantástica, Pois, ali come-se bem, não sei o quê, sei lá, aquela apresentadora do Porto Canal é muita gira, Gira, coisas que já a também gente falam comenta disso, não é? entre nós, mas não... Não era eu, era a Ana Rita que estava ali na ninguém caracterização. disse. Então estás a olhar para mim? Porque... Mas entre músicos falamos mais disso. Agora, quer dizer, não vou estar ali a falar de instrumentos, nem de escalas, nem... Às vezes eu tenho viagens que são um bocado secas. É? Os colegas estão ali. Saiu o Pro Tools e a nova aparelhagem e não sei o quê. Então, isso para Não ti. ligas muito a tecnologia? Não, senhora. Tirei ali o curso, eu devia ser dos piores alunos que ali passaram, de eletroacústica. Na altura aprendi, mas esvaziei ali E a que propósito é que és o vocalista do grupo? porque era o mais lindo. É? Não era, por acaso o Alexandre, que era o vocalista, até tinha fama de ser um grande gabiru aí na noite. Mas depois como é que chegas lá então? Porque
por uma questão deles se concentrarem, os dois estavam nas guitarras, havia uma rivalidade grande entre os dois guitarristas, na altura, o Vítor e o Alexandre. E dá-me a ideia que ele estar ali a cantar perdia um bocado de tempo, ele gostava mais de se concentrar na composição. E para mim foi um prazer muito grande. Um prazer muito grande e realmente fiquei ali com grandes amigos. GNR, o nome, a marca, é uma marca já, perdura nos tempos. Como é que se chama? Uma sociedade anónima, não sei o quê. É daquelas coisas. Não, é uma SA. É SA. Exatamente. Portanto, Coitados com... Nunca puseste em hipótese o GNR, a marca, o nome, não, era difícil. ficar pelo caminho? Era difícil até porque havia mesmo a chamada... Havia, pronto, a conhecida corporação, quase tão conhecidos como nós, a Guarda Nacional Republicana, na altura acho que não achou graça nenhuma, e é muito curioso que depois nós há poucos anos atrás fizemos realmente, digamos ali, as pazes constitucionais em que tocamos com a Orquestra Sinfónica da GNR. Foi uma honra, um prazer e uma coisa fantástica de fazer, Pavilhão Atlântico, em Coimbra. Curiosamente não fizemos no Porto, não havia sítio, vejam lá que não havia sítio para fazermos aquilo. Às vezes o Porto tem destas coisas, não havia sítio? O que é que separava? Porque Coimbra, por exemplo? Os coliseus ficaria caríssimo, tínhamos de fazer para aí 2 ou 3 noites, são 118 músicos, não é? E não era viável. E porque o Porto, tirando o pavilhão Rosa Mota, não tem assim um sítio com capacidade que nós queríamos para umas 12 mil pessoas, que foi quando fizemos no pavilhão Atlântico, no estádio de Coimbra, no Multiusos de Guimarães, no Delta Tejo, e nunca fizemos este espetáculo no Porto. Podíamos tê-lo feito ao ar livre, de facto, mas nunca ninguém nos convidou também. Se calhar há coisas mais interessantes. Por acaso, e há uma coisa que eu não gosto de ser assim mau fígado, porque senão tenho de deixar de ver se tiver maus fígados. mas às vezes há ali, e no Porto sempre teve assim umas tricasinhas na altura da capital da cultura, não é? Pois, há assim uma gente assim um bocado enxadex que não sei quem, às vezes não dão importância, não é? E grandes primeiras páginas aos eventos que vêm lá de fora, uau, é o máximo, que é um esforço muito grande, e acho que foi. Tínhamos grandes arranjadores nacionais, o Lajinha, o Moreira, quer dizer, eu acho que era um espetáculo bem digno e a cidade nunca nos quis. Temos de tratar disso, Júlio Magalhães. Agora já morreu esse projeto? Agora seria interessante, quer dizer, já não é com o mesmo maestro. Mas eu estava a dizer que o maestro que nos acolheu, digamos assim, disse, na altura um dos grandes detratores do grupo GNR, foi um dos que achei que vocês deviam ser proibidos e tal, e agora estamos aqui em palco, o que acaba por ser interessante e de facto entre os homens, infelizmente entre as mulheres, e acho que é por isso que os nossos amigos muçulmanos andam à caixa-porrada, nos falta mulheres ali, não é? Pois é, vemos aqueles grupos ali, se houvesse umas moças a coisa... Ligas à política por falar nisso? Eu acho que tudo é político. É? Eu nunca pertenci ali a partidos, nunca fui apoiante direto de ninguém. Desconfio um bocadinho deles e eles também de mim. Até porque sou um bocado de pé frio. As pessoas que eu apareci a apoiar politicamente nunca tiveram grande êxito, mas foram sempre em questões de campanhas, mas era o grupo, não é? Eu próprio nunca dei assim a cara por ninguém, porque a gente sabe que depois, uns meses depois, é preciso bater-lhes à porta. Olha, afinal, não é? Parece assim com muitas ideias, mas eu acho que todo o ato é político e se acho que sou um homem eminentemente político, tenho as minhas convicções e delas não abdico mesmo. E transmites essas convicções nas músicas? Tentas ou não? Acho que passa sempre. Que as canções não podem ser inocentes, desde o Hello, I Love You, não é? Dos Doors, que foi uma das primeiras que eu tirei em piano. Comecei a perceber que ali há certas ironias, não é? As próprias dunas que as pessoas falam, é uma canção muito inocente e não sei o quê, mas já falo nas garrafas de óleo a boiar, na poluição. Exatamente. E tenho o orgulho, de alguma maneira, de pensar que naquela altura se chamou a atenção para uma coisa. Hoje as dunas neste país estão lindíssimas, todas com aqueles passadiços, não é? Não vemos o pessoal das Moto 4 ali, as pessoas já não são tão porquinhas, até há gente
que leva Hoje cinzeiros há para a outra praia. Vejam lá consciência. como a Pois coisa há, evoluiu. pois há. Não é? Hoje há outra consciência. As praias mais engraçadas, Estamos mais nem que seja civilizados. coisinhas de iogurte, não é? Para as pessoas porem. Estamos mais civilizados e parece-me que temos que seguir Acho que por aí. tendemos para melhor. Não lês muito, ou pelo menos tentas-te afastar um pouco deste mundo mais politicamente, ou és menos ativo politicamente, porque também parece-me que és uma pessoa que não liga muito a bens materiais, assim mais... Tenho que ligar, porque uma carrada de postais que eu recebo dos senhores das finanças, dos dizem e mais isto e mais aquilo. Mas só por isso, porque... Pois é, eu gostava de ser mais desprendido, mas tenho responsabilidades, é que não fujo. Porque nós na música, isto agora também para ser um bocadinho solidário, para não ser só eu, é uma gente que está a atravessar muitas dificuldades. Eu tenho colegas e amigos músicos que estão a atravessar imensas dificuldades. Nos anos que correu bem, sempre foram buscar 40 e tal, 50, 60, não é? Do que um ano faz. Depois às vezes uma pessoa tem um mau ano a seguir, está ali à rasca. Eu tenho que manter aquela dignidade, aquele sorriso. Diz que às vezes penso assim, vejo colegas meus, pimbas, jazzis, ou o que é que sejam, às vezes, não, está tudo o máximo, está tudo a correr maravilhosamente, o cheio de espetáculos, e a DG tem tido muito êxito, eles devem ser mais sinceros, Pois, claro. porque é uma gente que, para já, como vocês sabem, é mais solidária, não é? É, Ainda hoje, qualquer coisa, a canção músicos, acaba por ser mais importante que uma arma. Há um raio de um terremoto, lá vão os músicos, um Dá incêndio, concertos. pedem-nos. Eu até, pronto, é uma inconfidência, mas na nossa agência tínhamos uma moça agente que dizia, eu praticamente um terço, para não dizer metade das coisas, é a gente a pedir para vocês virem aqui a correrem à cadeira de rodas, não sei o quê, à criança tetraplégica, quem me dera. Nós não temos um único subsídio, estou a dizer, nós no pop rock ou pop e outros que tal, e as pessoas pedem-me e eu adoraria passar o dia nisto, não é? Ir à escola, não sei o quê, e estar com os miúdos, não sei o que mais, que gosto e faço com gosto. Mas e depois, não é? É preciso viver. Não é? Toda a gente nos pede borlas. É o que dizem Sem aquelas as senhoras que andam nas avenidas. As raparigas agora fazem tudo borla, o que é que a gente pede? Ui. Eu sei que é uma brincadeira de mau gosto. Mas eu não Teve percebi. piada. Ui. Eu acho que as pessoas olham para ti e dizem assim, não, ele viveu muito, ele divertiu-se muito. Nem um cão, é verdade. Tu tens um filho com que idade? 16, 17. O teu filho sabe da missa à metade. Sabe, ele olha para mim assim com ar assim, muito aflito. Mas ele é um grande Isso é um filho moralista. É um enfrentado. grande moralista. É? É engraçado que as gerações são muito cíclicas e E é muito fundamentalista em duas ou três coisas, eu até acho extraordinário. Em relação aos cigarros, não gosta que as pessoas fumem ao pé dele, não gosta de ver pessoas a beber. Eu não meto na vida dele naquela história. Peço-lhe sempre que ele conte o que for preciso, porque eu puder ajudar e se tiver ali um conselhozinho, não é? Para uma pessoa não estar equivocada, não é? Pensar assim, coitadinho do meu santinho, não é? E que conte e que pergunta, ele pergunta as coisas todas e não sei o quê, os efeitos das coisas que eu não sei, mas leio, há livros, há filmes sobre isso. Às vezes ficamos a ver assim filmes que são surpreendentes, que ele gosta de perceber o sentido das coisas, o sentido da vida. E o que eu puder ajudar, mas acho que, não sei, não há comparação entre as gerações, sempre Não, foi são assim. diferentes, Eu não é? uma vez vi uma coisa que era aqueles escritos de há 3 milénios atrás, os velhos da Mesopotâmia a dizerem mal destes jovens desta época, o que é que vai acontecer à humanidade, e era uma coisa de 3 mil anos atrás. Os velhos têm deixado de ser intransigentes e agora que estão a viver tanto, não é? Estejam no seu... Estamos todos a chegar... Ainda hoje vi uma senhora com 115 anos e é verdade, e um senhor... É tudo no Japão. No Japão, no claro. Isso é sempre. Ou nos Estados Unidos, Japão aos Estados Mas Unidos, mais tudo no Japão, acontece mas lá. são mais asiáticos. 100 e tantos anos, é muito tempo, mas acho que é o que estava previsto nós vivermos, não é? Tens medo da morte? Todos os dias bater ali à porta. Não, assusto-me é com... Não, a morte deve ser uma transição, penso eu, e a coisa mais feliz, segundo ouvi dizer, um dos romanos escrevi,
que morre rodeada das pessoas que amam, ou então em silêncio, ou a dormir não deve custar nada. Agora, o sofrimento a dor, isso tenho medo da dor, como toda a gente, não é? A dor física, ter medo das doenças, as doenças do século, essas coisas todas, não é? O sofrimento físico é... Vais com 55 anos, achas que viveste 8. tudo? 58. 58? Sim. Mas nasceste em 55. Desculpa, estava com 55. Achas que viveste a Vamos vida? tirar assim, já não me adianto. Não Também 2 ou 3 nesta 55 altura. também. Mas achas que viveste a vida ao longo destes 50 anos? Os primeiros 58 vivi de maneira muito Intensa. preenchida. E, de facto, outro dia, com estas coisas dos Facebooks, estava-me a dizer, o Rui não devia dizer que é tão feliz porque estamos todos a sofrer, mas alguém tem que dizer que de facto, mesmo durante... realmente, às vezes devia estar mais caladinho, mas durante as grandes convulsões mesmo, não é? Até os sanguinários e os Gengis Khan e essa gente, assim, gente odiosa, até esses Hitlers deviam ser felizes, que é horrível uma pessoa pensar, essa gente não merece a felicidade. Eu vi uma coisa muito estranha, que o Adolfo era vegetariano e que não bebia álcool, achei extraordinário, quer dizer, achei que ele devia ser as pessoas estão, se calhar, a imaginá-lo num sanguinário, comer carne crua e atirar assim aos cães, não é? E beber pipas de cerveja. Mas isso... Cometeste excessos que te arrependes? Sim, no caso do chamado descanso e das diretas, e fazer muitas misturas, que acho que é uma coisa da adolescência, não é? E do mundo onde estavas inserido felizmente também? não, quer dizer, felizmente não havia os shots e aquelas coisas muito rápidas, não é? Por isso, lembro na minha adolescência as pessoas faziam aquelas mistelas rápidas que acho que os miúdos faziam todos aqueles separados, que era, não é? Assim, aguardentes misturadas e roubar dos copos dos outros, aquela Bombas. coisa toda. E depois também, não sei, aqui naquela geração, foi a descoberta também para aquelas vias psicadélicas e não sei o quê. Eu sempre tive muita sorte. Tive sorte, não tenho um organismo muito... Se calhar é a cabeça também, que não aguenta muito as tensões, não aguenta assim muito aqueles momentos de tensão, não é? Lembro, mas que adolescente não tentar fazer 2 diretas seguidas ou 3, não é? Acho que Claro. tem graça. Não é? Ficava admirado, por exemplo, aqueles colegas ficavam a estudar até às 500, tomavam esses comprimidos e umas coisas para não dormir, e depois chegavam ali completamente... Eu preferia ter mais notas e dormir. Dormi sossegado. Nestes anos há com certeza aspectos profissionais que te enchem de orgulho, conquistas ao longo dos anos. A tua carreira não foi só cá, foi também... Pequenas coisas, e agora, sem farsas humildades, isto não é nada. Tem que ainda fazer tanto, porque não é nada, quer dizer, sinto que é tão pouco. Olho para aqueles discos, há coisas que me orgulho, coisas que podiam ter sido feitas de uma maneira muito mais aceitável. Devia ter tido mais coragem lá para fora. Se pensava que era um grande artista, não podia ficar aqui. Mas tentaste ou não? Não, tentamos, estou a dizer mesmo em grupo, tentamos, eu próprio tentei. E tentamos, fomos para a Espanha, editamos discos, fomos ali ao Brasil, França, pelo menos a Europa, que estaria ali mais ao alcance. Mas se calhar é aquela questão de conforto. Em termos de grupo, nunca tivemos aquela coragem de ficar 1 mês, 2 meses ali a passar, a dormir debaixo das pontes, como muitos fizeram, não é? Porque acreditavam verdadeiramente que podiam fazer carreira. Depois era a questão da barreira da língua, continuo a teimar nisso. E parece que não me engano. Todos os anos, se pensarmos nas coisas interessantes que aparecem, que vão aparecendo, quer dizer... sei lá, ainda ano passado, digamos que a carreira internacional dos de Olinda é mais interessante que a maior parte dos grupos de rock que cantam em inglês. Porque há de ser sempre assim. Se formos buscar, vai ser pela diferença. Conseguir-se, não é? Ser diferente. Não vai ser por, não é? Meter ali um boné, imitar e fazer DJing. Claro. Eu acho que desse lado não vamos a lado nenhum. Já foi feito e tão bem. Temos muitas pessoas espalhadas pelo mundo que falam a nossa língua e que podem ser e devem ser aproveitadas. Temos e por acaso é pena, é pena. Eu lembro de ter ido a Macau numa altura em que vi que já quase ninguém falava português e acho que cada vez menos, não é? E é uma pena muito grande. A África que eu conheço, não é tão longínqua, mas próxima, a última,
relativamente a Santo Tomé. Achei que as pessoas falam com tanto orgulho Pois e é falam. uma comunicação Ainda é uma ligação tão fácil, não é? Há assim algum país que tenha marcado lá fora, que tenhas atuado e que tenhas gostado muito, que tenha ficado na memória? O Brasil de uma maneira estranha, mas Paris, de facto, que foi emocionante chegarmos lá e termos a Zenit, que é uma sala muito grande, que é uma sala muito importante. E ali cheio, com bandeiras portuguesas, achei aquilo emocionante. Senti-me assim quase um jogador internacional. Então, e era o quê? As segundas gerações portugueses? Sim, sim, E franceses também? exatamente, assim, muitos jovens e pessoas mais velhas e não sei o quê, mas ver ali a sala e entrar e sentir aquela coisa, uau, que eles estavam-nos a acolher de uma maneira muito simpática. E aconteceu o mesmo em Toronto, no Dia de Portugal, no Canadá, em Toronto, no jardim. De repente, estão mais de 20 mil pessoas e estão a ouvir-vos. Estavam assim um bocadinho surpreendidos, claro que se calhar achariam mais graça ao meu colega Emanuel e ao Rancho Folclórico, mas não interessa, quer dizer, estavam lá e estavam em convívio e esses luso-canadianos já é uma gente muito estranha, muito simpática, mas e depois é muito engraçado nesse mesmo dia estar a comer bolos de arroz e pastéis de chaves no pequeno almoço. É muito estranho e é muito agradável. Eu acho que se os italianos têm um orgulho fantástico, não é? Nos States, não é? Em qualquer os irlandeses também, porque é que nós não devemos ter de estar chegar bem lá e ter lá com a uma nossa comunidade gente, à nossa não é? espera, claro. Eu sinto-me felicíssimo. Não sei se esta tua opinião se tem vindo a manter, mas tens ideia do que é que as pessoas acham de ti, pensam de ti? Às vezes prefiro não saber. Não, dizem as coisas mais... Sei lá, agora com as redes sociais Como também... eu também estava a dizer que eu também comento as pessoas. Deixa eu ver assim o último casalinho que eu comentei. David Beckham, a propósito do regresso a Paris, e eu também falo das outras pessoas, também tem o meu lado cor-de-rosa, não é? Quase gossip. Uma pessoa diz, "Ih, aquela Vitória está muito mais magra." Tu estás barrigudo, para aquelas coisas, não é? As pessoas inventam muito e acho que, por um lado, é uma coisa muito simpática, que nos conhecem muito bem. Cá muita gente diz isso na rua. Sabe, tem uma sensação tão estranha. Parece que o conheço tão bem. Isso, por um lado, é muito agradável, por outro lado, é muito perturbante. Não é? Às vezes há um jeito de conhecerem um bocadinho pior. Porque... Mas eu acho que as pessoas têm um certo orgulho, principalmente aqui no Norte, eu acho que sentem... Eu lembro-me E nas berlengas? Eu lembro-me de ver um concerto teu, era eu miúda, tinha para aí 8 anos, num estádio, é possível? Sim, talvez o grandioso estádio das Antas. Provavelmente no estádio das Antas. Isso foi quando? O do Vitória também, o Afonso Henriques. 1973 seria? Não! Não, 93. 93. Tinha eu 10 anos, imagina. E lembro-me de ir ver. E aquilo era o momento, íamos todos, fomos assim um grupo tipo de 20 amigos. E havia aquele orgulho porque tu cantavas sobre nós. Tu cantas sobre nós, as nossas vivências, os nossos sítios, a nossa forma, a nossa pronúncia. E isso acaba por nos encher de orgulho. Era assim uma espécie de voz de Justin Bieber. Justin Bieber. Que eu também, por acaso, não percebo. És parecido. É um talento que eu não percebo e fico assim admirado. Pois, são talentos Aqueles produzidos. tipos enchem assim aqueles... Já tem Mas, 2 datas agora em vez de uma, não é? olha, ainda dizem que não há dinheiro. É verdade. Mas às vezes quando é connosco, com os nossos colegas, opá, isto é muito caro, pá, muito 15 caro, euros para ver exato. aqueles gajos, não é? Mas ali às vezes 80, 100, 80 zunga, e paga. esgota e trigo, siga para bingo. Oh, Rui, não fizeste carreira no estrangeiro, mas por outro lado também mantiveste no Porto. Achas que também se tivesse saído do Porto para Lisboa teria sido diferente? Não. Eu estive lá uns Sim, tempos, estive a mas, estudar, depois vivi. Mas o vosso grupo é feito no Porto? É a partir Sim, do Porto. sim. As raízes. Achas que Não, teria sido acho que diferente? não sei, aparecia mais vezes na televisão, mas também não é uma coisa que me interesse muito, gosto de aparecer. Tens o Porto Canal. Eu gosto de falar, pois, pois, eu gosto de falar. Estou perto, Senhora da Hora, Lessa da A Palmeira, Palmeira está aqui ao lado. as meia dúzia de estações de metro. Outra das tuas grandes paixões é a escrita. Aliás, já colaboraste, não sei se ainda colaboras com jornais, com... Não, atualmente estou assim num período de nojo, ou eles acham-me um nojo. Mas que é por opção tua ou por opção deles? Não, houve uma altura que falei com o jornal que tenho
muito apreço, que me aturou durante uns tempos, e chegamos à conclusão. Eu próprio tenho tido a vantagem de não precisar de fazer as coisas muito por obrigação. E se puder estar, digamos, a preguiçar noutras coisas ou a pensar noutras coisas, também não... E até porque acho que o país é pequeno também, as pessoas às vezes acho que aparecem demais e estão sempre, não é? Sempre a dar opinião sobre tudo. É, exatamente. É engraçadinho, agora não sei o que é acha sobre... tem que haver mais pontos sobre o Douro, e lá aparece eu a dar opinião. Assim, também deixem-me estar, não é? Sossegado, e não tenho que também saber sobre tudo. Eu não sei quase sobre nada, cozinho mal, não é? Ando de bicicleta com equilíbrio. Lá vou fazendo ali o meus, não é? Trivial e croquetes. Também, quer dizer, estar sempre ali a aparecer, sempre, não é? E agora é no coisa da moda e depois aparece sobre não sei o quê. Eu sei que as pessoas às vezes simpaticamente me perguntam, mas... Tu adoras estar sozinho também? Sim, eu ainda falo sozinho. Acho que é característico dos tolinhos, mas falo muito sozinho. Às vezes fico surpreendido mesmo, com as pessoas com que estou, com que vivo. Assim a rir-se, lá está ele a falar sozinho e tal. Tem ali períodos em que me julgo sozinho e faço, extrapolo muito. E pensas na música todos os dias? Penso. Ou pensas música todos os dias? Eu sei muito pouco de música, cada vez me assusta mais, porque cada vez ouço menos e talvez de uma maneira como eu devia ter feito ao contrário. Agora às vezes ponho ali um disco, mesmo aqueles de vinil antigos, e fico ali 20 minutos a pensar assim, mas isto é extraordinário, como é que isto se faz, como é que isto... justamente óperas e coisas assim, fico mesmo ali estarrecido, ou aquele pseudo avant-garde e coisas assim, fico ali. E por isso, às vezes 2 em 2 dias não ouço quase nada, fico ali a pensar no que li, no que ouvi, em vez de consumir. Ouço, por exemplo, o rádio, gosto de rádio por ser... Tens alguma fixa no teu carro? Há assim uma rádio que está sempre, por norma, sintonizada? Depende. Eu acho que se calhar pode parecer um bocado tacky e piroso, mas há alturas, e tenho muita pena não ser aos domingos à tarde, eu há alturas gosto de ficar assim um quarto de hora a ouvir relatos de futebol. É o meu, entro quase em mantra e em zen e fico a imaginar, mas é isso, pronto, e também é um bocadinho de saudades de uma certa infância. Em que se ouvia a rádio e eu ouvia essas coisas, ouvia essas notícias. Não havia jogos na televisão e, portanto, não, tinha que ser pela rádio. Não havia essas notícias pela rádio. E às vezes fico assim e acho engraçado aquele encanto de como antes se sintonizava muito as estações árabes, porque era uma maneira de me situar. Era em curtas e longas, não é? Andava-se ali e via aquilo. Esta é uma história fantástica. Quando estive no deserto e me senti perdido, estive no Sahara assim um tempo, e ao fim de 3 semanas quase sem ver ninguém, havia lá um rádio, e uma vez não me esqueço de chegar ali à noite e estar ali a sintonizar, deixa eu ver o que anda aqui no éter, e eu vi assim, Antena 1, são 23 horas, são 23 horas em Portugal continental e 10 nos Açores. Eu pensei assim, estou no meio de nada, não há nada ali à volta, só havia assim estrelas, uma coisa de um camelo olhar para mim assim com arma. Foi um sinal. E aí eu pensei assim, que engraçado, fiquei a ouvir umas notícias, já não tinha notícias de cá há uns anos, e fiquei a ouvir aquelas coisas banalíssimas, não é? Aquelas coisas às vezes, o Presidente da Câmara de não sei quem falou com não sei o que mais. Eu pensei assim, que absurdo que isto é tudo, que mundo tão estranho. E o rádio chegar mais depressa do que a imagem. Agora, aquelas imagens de satélite é o contrário disso tudo, não é? A televisão entra-nos em casa de uma maneira... Tens televisão em casa, claro. Vês muita televisão, tens televisão em casa? Eu vejo até demais, segundo me dizem, faz-me companhia. Eu fazia uma coisa que tentava não fazer, que era refeições solitárias, via com... E comento com eles e falo com os senhores, falo convosco, e enfureço-me. E que eu gosto muito, não sei se estou a ficar assim cheio, mas adoro programas de humor. Há uns que gosto mesmo, assim, de Conan, aquele Stewart, Jon Stewart, Daily Show. Também, Gosto e às vezes gravo e vou ver assim, de insónia, assim às 2 da manhã, vejo assim 2 ou 3 coisas seguidas. Ou então séries seguidas, aqueles que gosto assim, do Walking Dead e coisa, vejo assim, chateia-me ver assim um episódio
nunca vi novelas, não tenho aquele hábito. Outro dia vi uma coisa, doía-me a cabeça, e tive um domingo a ver uma coisa chamada Downton Abbey. É espetacular. E que vi assim 3 horas, como se fosse o filme antigo, vi aquilo tudo seguido e pronto, depois fiquei esclarecido, não vi mais. Vamos falar das paixões. Paixões pela cidade, eu acho que temos que começar por aqui. Onde é que tu gostas de ir? Já percebi que moras em Lessa, há músicos que dizem que é a terra mais bonita de Portugal, não é? É, os meus amigos de lá. E é por ali que gostas de passear e estar? Gosto. Divorciaste da Baixa, uma vez que viveste lá há tantos anos? Sim, eu levei um bocadinho um coice da Baixa. Acho que a Baixa, embora com alguns retoques, está muito feia, está muito triste. E gostaria de regressar, mas eu tenho tempo, como diz o outro meu colega, todo o tempo do mundo. Se calhar hei de regressar. Nesta altura não me atrai assim muito, porque aquela Baixa efêmera de ir ali para as noites dos clérigos e tal, acho divertido, mas como já não conheço muita gente, também não estou ali a passear, não é? Com a minha literosa, não é? Estás ao pé do mar, que acaba por ser também, eu acho que é bom. Mas tem muita ternura para aquela Baixa. Acho que a zona onde eu vivi, acho que é uma zona com muita potencialidade. Ainda outro dia foi um candidato à próxima Câmara, não sei se candidato ou da Câmara, essas coisas, que falou que realmente é um sítio, que aquela zona até o Bonfim, uma zona residencial que era muito engraçado de ser reaproveitada. Sei que eram boas ideias, aparecer gente com ideias para trazer outra vez as pessoas às cidades. Trazer outra vez. Olha, não é fácil. Parece-me interessante e vamos recuar aqui um bocadinho no tempo. Em 2008, numa entrevista que deste ao Jornal Público, disseste que a estupidez dos tripeiros foi durante muito tempo virarem-se contra Lisboa em vez de se virarem para Barcelona. Por exemplo, uma atitude que era muito mais interessante. Continuas a acreditar nesta afirmação? Ou para a Irlanda, ou assim, para a gente que tem orgulho nos seus sítios, no seu burgo, não é? Sim, eu já estou farto da guerra. Mas já eu continuo a fazer imensas piscinas, não é? Como eu costumo dizer. O ar de quem está entre a CP e a Renex sempre. E as A1s e A3 e A2. É muito cansativo, é um tempo perdido que podia ser aproveitado noutras coisas. E de facto, por exemplo, aqui para o norte temos um dos sítios, eu falei da Irlanda, eu acho que só um sítio tão maravilhoso como a Irlanda é o Minho, que é aqui ao lado, não é? Tem muito orgulho. É uma gente fantástica, com o seu orgulho e não é? Com uma própria Trás-os-Montes, não é? E isto devia ser mais, eu acho, que as regiões em si. E não ali as cidades-bandeira, porque eu sei que as pessoas deste Vila Real, e se calhar os de Santo António também, que é uma gente simpática, porreira, com um bom marisco. Exato. Também, quer dizer, o Porto também não é nada assim de especial, também não somos flor que se cheire relativamente às outras cidades. Pois não. E também também deve ser um bocado tentacular. Pelo menos os clubes de futebol queixam-se disso, os mais pequeninos, não é? Que isso também é muito tentacular e a pessoa, quando está mais ou menos bem, tende a não pensar nos outros. Por isso é que acho que aquela representação local é muito importante. A única política em que eu acredito mesmo é naquela autárquica. A pessoa pode falar com o vizinho e dizer-lhe, olha, isto aconteceu na minha rua e vamos tentar transformar. E esses dois transformam-se em 4, 5 ou 6 e ter ideias e depois não dizer, fui eu que tive a ideia, puma, meter ali uma bandeira. Isso de brincar aos castelos já... Falas muito bem porque deste aulas ou porque falas muito sozinha? Porque tu a certa altura deste aulas. Foi. Antes ou depois da tua vinda de Lisboa? Foi o vinho. Eu estava na Moderna, que já faliu, e depois estive na Universidade Católica, na Escola das Artes. Gostavam de ti como professor? Não sei, era difícil motivá-los. Aliás, às 10 da manhã, foi das poucas vezes que eu me zanguei com os jovens, digamos assim, porque aquele pessoal ia para lá cheio de sono e eu, a certa altura, claro que não me levava muito a acertar assim um murro na mesa. Custa-me tanto
ou mais que vocês chegar aqui às 8h30 e às 9h, por isso vamos todos fazer o sacrifício, porque de facto, e a pontualidade ficava farta, aquela coisa de... És um homem pontual? Gostas? Sou, Ah, é? o mais possível. Estou aqui às horas marcadas. Acho uma perda de tempo estar a fazer esperar os outros e fazerem-me esperar a mim, portanto aquilo, assim, tem que fazer isto às 3, aquilo às 7. Mas isso não tem nada a ver com o espírito, ou melhor, tem, não quer dizer que sejam assim, com o espírito anarca, em que a vida corre e... Não, mas é o que eu dizia, nisso que eu sou muito... Tem mais a ver com o rigor alemão, ou suíço. Acho que mesmo dentro da chamada crueldade, não é? Há que haver um rigor, para fazer um atentado tem que se ter rigor. Para chegar lá, pá, não é? E lá mandar a bomba, já se foi tudo embora. Isto, sei lá, fica para a semana. Não, as coisas têm que ser muito bem planeadas. Aliás, uma das grandes angústias da minha vida por exemplo, hoje mesmo, estamos aqui está a chegar a primavera, e hoje disseram-me que eu vou fazer a 28 de setembro. Para mim é muito bom pôr ali um quadradinho, e sempre a 28 de setembro tem que estar aqui. Neste caso foi um convite para o Luxemburgo. Espero que aconteça, porque vai ser engraçado ir lá. E a mim, pôr ali o meu X naquele dia, depois assim, portanto já vou fazer isto, tic, e saber as coisas com antecedência, eu gostava muito de fazer. Por isso é que eu tenho muita pena de não estar mais numa arte como ao cinema, que é uma coisa que é feita muito, não é? A longo prazo. 3 meses, compram-nos meias, boxers, é uma coisa fantástica. Essa parte é boa, não é? Uma pessoa não pensar. Era isso que gostavas de ter feito se não tivesse sido músico, se não tivesse dedicado à carreira da música, era no cinema, gostavas de estar? Sem dúvida. É? Se tivesse tido talento e uma boa equipa mas e os em cima do argumentos palco fossem acabas de bons. ser muito teatral também. Mas é muito, as luzes apagam-se E pronto. e amanhã tem que se refazer aquilo outra vez. No cinema fica. O teatro também, pois, é um bocado assim. No cinema fica. Olha, resta-nos menos de 5 minutos já. de conversa. É importante também, já que estamos numa de avisar, tu gostas de avisar, vamos avisar a malta. Avisar a malta que há aqui também um projeto ligado ao mundo dos vinhos, que se chama Desnorteado. É verdade, o nosso vinho finalmente. E que comemora já também... começamos a abri-lo. Comemora... Para ele ganhar. Para abrir, exatamente. para respirar. São 2, Desnorteados. Em estúdio e... Ao vivo. Exatamente. E em vivo. E em vivo, Em vivo, que era o nome do nosso disco ao vivo, de 1990. É muito interessante ficar-se ligado a essas coisas. Posso também fazer uma inconfidência. Também vou ficar ligado, eu pessoalmente convidaram-me para ficar ligado a umas conservas, que vai ser a Estrina lá de baixo de Lisboa. Já foi o Camané e a Maria João, e eu ainda tenho que escolher se fico com o polvo em sustintas ou aqueles choquinhos, ali aquela... Mas é muito interessante, quer dizer, contribui também para ter uma lata. Então não é? Com uma conserva. Vais mudar uma dispensa. É verdade. Abrir uma mercearia, olha bem gostava. Recentemente estiveste em Lisboa e no Porto, estás sempre, mas nos Coliseus, com casa mais do que cheia, verdadeiros sucessos. Foi interessante. Nós temos umas imagens para mostrar. Nós pensávamos que fosse uma coisa até levávamos menos aparelhadeiras, digamos assim, para ser uma coisa mais íntima, mas depois as pessoas aparecerem, nós vamos abrir um bocadinho a porta e foi muito engraçado. Os espetáculos ao vivo são uma coisa extraordinária. Deste espetáculo, não é? É, com casaco novo, olha. Exatamente. Eu não costumo estrear casacos, tenho essa superstição. Mas já não tinha mais nada a vestir naquela coisa. Mas achas que o concerto pode correr mal? E a camisa também. E as calças, estava a estrear. Mas essa superstição tem a ver? Achas que pode correr mal o concerto, se estreas alguma coisa? Eu tenho assim umas superstições dessas. Dançaram uma valsa com a mitoda da Naifa, atrás é a Nina. E pronto, foram os... Gostas de ver os concertos depois gravados? Não, era por isso que eu estava a dizer que no cinema talvez ficasse, mas não, então logo a seguir... Mas o de Lisboa foi gravado, não foi? Foi gravado. E depois vês os DVDs mais tarde dos concertos ou não gostas? Sim, era bom que tivéssemos DVD porque nunca conseguimos ter. É uma grande zanga que temos com as editoras para trás é que nunca... Não. É sempre a próxima coisa. Eu qualquer dia...
quer dizer, não é? Acabam já. Quer dizer, já estive mais perfeitinho, não é? Mas então não gostas depois de ver os concertos? Não te gostas de ver a cantar? Não gosto nada de rebobinar a cassete, Não? nada. Mas porque nada. não gostas de te ver ou porque achas que já passou, vamos para outra? Também não, francamente, não gosto muito e não gosto, fico assim um bocado envergonhado, mas eu disse aquilo. Não, tenho que deixar arrefecer um bocadito, não gosto nada de ver a seguir, nem de ouvir. Às vezes, pronto, e mesmo os meus capangas são assim chatos naquela, olha aqui, olha aquela parte em que não sei o quê, devia ser assim e não foste ali à nota e não sei como é. Não, deixo arrefecer um bocadinho. Era isso que eu dizia, nem gosto de ficar nas cidades depois de fazer espetáculos. Não? Depois de sair e ficar não é? Vais embora. Já agora, Rui, depois de tantas músicas, qual é para ti a música do GNR? Não há assim... Mas é sempre... tem que ser uma música ao vivo. Durante este ano, se calhar, as Sete Naves eu peguei-a com afeto. Agora, estupidamente, estou a achar graça a cantar o Canil, porque já não a fazíamos desde 1990, não sei o que, há mais de... há quase 20 anos? 20 anos, há quase 20 anos, por ali fora. Os Sentidos Pêsamos também, é uma música meio cínica, que essa ainda é mais antiga. Acho graça a pegar assim nelas e depois a Vertigem. Gosto muito de fazer estes voos domésticos, que acho que é uma música muito divertida e acho que é uma música muito gourmet, de ir à mesa mesmo. Sinto-me como se estivesse a servir à mesa, que era uma das coisas que eu também... E acontece aquela música que tu já não consegues ouvir, que entras no carro e está a dar e assim, não acredito que está a dar outra vez. Isso acontece-te ou não? No caso da música dos... Da tua não é bem no música. carro, eu tenho a vergonha em supermercados ou em sítios públicos, as pessoas simpáticas, ou durante as refeições. Há gente muito simpática que chegamos assim no sítio, eles põem música de fundo. É como vocês, agora também estou aqui. Exato, estou aqui a pôr. Que eu estou a Somos tipo ouvir. restaurante, então. Isto é um restaurante. Mas há alguma música tua que não consigas ouvir? Que eu não acho... Já Não, porque não- já ouviste não- tantas vezes que... Não é para ouvir muitas vezes, mas há umas que durante uns tempos não... não, mas eu senão não me metia praticamente ali a fazê-las já, mas não sei. De outro dia estavam-me a passar uma música chamada Cerimónias, faz-me uma certa confusão, porque acho que eu não tenho uma boa interpretação nessa música e a música é ótima e eu desperdicei-a. Por isso fico sempre, é quase como um desportista pensar, obrigarem-te a ver aquele penalti que tu falhaste e que foi decisivo. E na altura, às vezes, eu devia ter tirado para o outro lado, não devia ter feito a paradinha. Essas coisas que acontecem. Já terminou o nosso Já terminou o nosso tempo. Passou depressa. Rui, Obrigado, magnífico. até Foi sempre. Então. espetacular, muito obrigada por ter assistido. E parabéns à estado Senhora da aqui. Hora por vos ter cá. A senhora Muito da bem, Hora. exatamente. Uma E nação. mutuamente. E agora por ter aqui também. Obrigado. Rui, foi um gosto magnífico a Vemo-nos conversa. para a semana, nossos caros telespectadores. Quarta-feira estreia um novo Grandes Conversas aqui no Porto Canal. Até lá, fique bem. Boa noite. No Canil.